sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê entendimento. Que pela graça saiamos daqui emudecidos, tremendo, temendo. E assim como as costas suspiram pelas águas, saiamos daqui, já devemos estar assim, suspirando por Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, apesar de nós, e fale conosco, primeiramente a mim e a todos nós. Gálatas, capítulo 1. Semana passada meditamos do versículo 1 ao 5, agora será do 6 ao 9. O título da mensagem: o Evangelho. A boa notícia. Gálatas 1:6. Amém? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, rejeitado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, rejeitado. Outras versões vai dizer amaldiçoado. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não perverta o evangelho, que a gente não pregue o evangelho distorcido. Se é que você prega o evangelho, você é um pregador do evangelho? Você está perdendo a vida por causa de Cristo do evangelho? Você é um embaixador do evangelho? Você é um cooperador do evangelho? Então você não tem necessidade às vezes de aprender se você vai ficar calado, mas que pela graça de Deus a gente entenda e se torne um cooperador do evangelho, um pregador do evangelho, porque só vai entrar no céu quem perder a vida por causa de Cristo e do evangelho. Foi o que ele disse: quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder por minha causa e do evangelho vai ganhar. É bom a gente levar o que Jesus diz a sério, porque isso é crer, isso é ter fé. Então, se eu tenho fé que Jesus é Deus, eu tenho fé que Deus está falando, Deus está falando. Assim diz o Senhor: percam a vida por causa de Cristo e do evangelho. Deus falando. Quando cremos que Jesus é Deus, cremos que tudo que está escrito é Deus falando. Então devemos temer e tremer, que é uma coisa que os demônios já fazem. A gente precisa ir além. Mas se a gente começar a temer e tremer, já é um começo. Que a gente possa pelo menos começar a temer e tremer e depois, pela graça de Deus, praticarmos, vivermos para aquele que morreu por nós. Então, Gálatas, capítulo 1, Paulo está exortando aquela igreja que pelo jeito chegou ali judaizantes, distorcendo o evangelho e impondo a prática da lei, dos costumes judeus para aquele povo. E Paulo está dizendo: estou admirado, estou perplexo, como vocês rapidamente já estão mudando, já estão se distanciando do evangelho pregado por mim, do evangelho genuíno, até porque não tem outro evangelho, o evangelho é um só, mas tem gente pervertendo o evangelho, e vocês estão então mudando para este outro evangelho. Isso é tão verdade que hoje muitas vezes os crentes, alguns têm dúvida da sua conversão.
porque não sabem se ouviram o verdadeiro evangelho. Porque há tantos pregando um outro evangelho, um evangelho que agrada a minha carne, e se eu escuto um evangelho que me agrada, esse é o melhor evangelho para a minha carne seguir. Porque é um evangelho que não faz eu perder a minha vida, mas pelo contrário, faz-me deitar em pastos verdejantes, sossegado. Porque é um evangelho que diz que eu estou salvo, sem a necessidade de perder a vida por causa de Cristo e do evangelho. Há uma preocupação nos nossos dias de saber de quantos cristãos de fato existem, porque quantos de fato têm crido no verdadeiro evangelho? Em qual evangelho você crê? Em qual evangelho você creu? Em qual evangelho você tem perdido a vida? Porque de fato ninguém perde a vida pelo falso evangelho. As pessoas perdem a vida por causa do verdadeiro evangelho. Então, se você talvez não está perdendo a sua vida, talvez porque o que é o falso não te dá a alegria de perder a vida por causa dele, mas que essa noite a gente conheça um pouco do verdadeiro evangelho, um evangelho que vale a pena perder a vida por ele. Que o Espírito Santo nos dê entendimento, porque o verdadeiro evangelho é poder para salvar. Se você foi salvo pelo falso, você não está salvo. Ainda está morto em seus delitos e pecados, e ainda não conhecem, e não foi iluminado pela glória de Cristo que vem através do Evangelho. Então o Evangelho é esse poder para salvar. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. O Evangelho é Jesus, é o relato sobre Jesus, é o chamado de Deus para a reconciliação com nós pecadores. É uma providência de Deus para que pecadores sejam salvos. Hoje fiquei maravilhado com a frase de Leonardo Ravenhill, que na hora virou a minha foto de status do WhatsApp, e minha foto para as pessoas que entrarem. Quem é esse aqui? É o Tiago. Que mensagem é essa? O maior milagre de Deus: pegar um pecador profano, de um mundo profano, e fazê-lo santo, e depois pegar este santo, colocar no mundo profano, e fazer desse santo permanecer santo em meio ao mundo profano. Este é o grande milagre proporcionado pelo Evangelho. É um milagre que você precisa, que eu preciso, se ainda não aconteceu. E isso se dá pelo poder do Evangelho. Então Marcos 1:1 vai dizer que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio da boa notícia sobre Jesus Cristo. E então nós temos na Bíblia 4 livros que têm o nome de Evangelho. Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São João e Evangelho segundo São Lucas. Às vezes estranhamos essa palavra São, de santo, porque de fato eles são santos, mas você pode me chamar de São Tiago, de Santo Aldenir, de Santa Rebeca, de Santa Cássia, porque todos nós que cremos em Cristo Jesus, pelo Evangelho, fomos feitos santos. Se você não é santo, tem um problema com você, porque o Evangelho nos capacitou e nos tornou santos, e fomos chamados, justificados e santificados, e seremos glorificados. Então o poder do Evangelho é fazer de você e de mim santos. Um pastor vai dizer que a grande dificuldade das pessoas hoje não quererem ser santas é porque elas não se identificam como santas. Se você se identifica como santo, eu sou santo, o peso dessa palavra já faz eu querer ter uma postura diferente. Eu sou santo, por que eu estou fazendo isso? Eu sou santo, não posso fazer isso. Eu sou santo, eu sou separado para Deus. A palavra de Deus me purificou, me santificou, eu sou santo. Então, para conhecermos o Evangelho, se você ainda não fez, leia, decore, devore, medite nos 4 Evangelhos. Isso é para a casa primordial de todo crente. Mastigar bastante esses 4 Evangelhos. Tanto que quando vamos evangelizar já falamos, leia João. Mas leia Marcos, Lucas, Mateus e João. Ou na sequência, Mateus, Marcos,
João e Lucas. Leia, devore, conheça o seu mestre, conheça o seu Senhor, saiba parábolas dele, ensinamentos dele, o desejo dele, a vontade dele. Conheça aquele que morreu por você, conheça o Evangelho. Não tem coisa mais importante para a sua vida do que estar aos pés de Jesus e escolher essa boa parte, de saber quem Ele é. O Evangelho é tão essencial, é tão maravilhoso, tão extraordinário, que somos convidados a perder a vida por causa dele. Está em Marcos 8:35. É perder a vida por causa dele. Você tem perdido a vida por causa dessa mensagem? Sofrido, preocupado, angustiado, agoniado por causa dessa mensagem? Você tem pedido oração no culto de oração? Quero ter um pedido. Hoje eu perguntei com a irmã, né? Quais são os seus pedidos de oração? Por que você tem orado? Tem sido o seu pedido como o de Paulo? Me dê ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Porque somos convidados a perder a vida por causa do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, por isso não nos envergonhamos dele. Até porque, se você é salvo, você sabe, foi o poder do Evangelho que me salvou. Foi essa notícia do que Jesus Cristo fez, que lemos no começo do culto, em 1 Coríntios capítulo 15. Ele é poder de Deus para salvar. Então não podemos nos envergonhar dele. Pelo contrário, devemos perder a vida por causa dele. Está em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Poder. Você carrega com você poder. Você gostaria de ter um poder sobrenatural? Você tem. O poder de transformar pecadores em santos. O poder do Evangelho. Pregue o poder do Evangelho. Vá no poder do Evangelho. Anuncie essa boa notícia. O Evangelho declara o juízo de Deus. Está em Romanos 2,16. Essa mensagem, essa boa notícia traz juízo, porque ela mostrou que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E se você não crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, somos santificados. Então o Evangelho é um meio pelo qual a gente deve viver. O justo viverá pela fé. Fé em quê? No Evangelho. Fé no que Jesus Cristo fez. Então, se nós vivemos pelo Evangelho, somos santificados pelo Evangelho. Lembra daquela frase? Ele pegou um profano, transformou em santo, e agora esses santos que ele colocou no mundo, ele está continuando o trabalho. Porque Jesus não apenas me tirou, desarraigou,
retirou do mundo, como meditamos semana passada no começo de Gálatas. Então é vivendo e através do Espírito Santo sendo santificados. Se você não está em obras, irmãos, tem um problema grave a você ser examinado. O próprio Leonardo de Ravenhill vai dizer algo interessante: pare de perguntar às pessoas se elas nasceram de novo. E eu pensei, meu Deus, eu pergunto toda hora isso para as pessoas. Porque a ideia de nascer de novo, sim, eu aceitei a Jesus, sim, eu creio em Jesus. Mas ele falou, começa a perguntar, Cristo vive em você? Você tem aquela certeza, Cristo vive em mim. Se eu te perguntar agora, Cristo vive em você? É sim ou não? O Evangelho não contém palavras de sabedoria humana. Já vi algumas pessoas dizendo do Evangelho com sabedoria humana, pela lógica, que pela lógica valeria a pena ser crente. Uma vez uma pessoa me disse isso, uma história interessante, porque um espírita, nós que cremos no Evangelho, dizemos que o espírita não vai para o céu. Por quê? Ele acredita que vai reencarnar. Se for bom, se torna melhor. Se for mal, vai para um lugar pior, mas volta de novo. E no final das contas, todas as pessoas serão salvas. Porque a partir de várias reencarnações, você vai se transformando numa pessoa melhor, até que um dia você vai ser uma pessoa muito boa. Aí você para de reencarnar, você vai para o céu. Então, para ir para o céu é você ter vários processos de reencarnação e depois está salvo. E todo mundo, ninguém vai se perder. A pior pessoa que está sofrendo agora num lugar terrível vai reencarnar em alguém mais ou menos, e aí depois vai melhorando. E no final das contas, ninguém vai ser condenado ao inferno. Algo que anula Jesus Cristo. Mas a gente percebe que nesse processo, um dia eu conversei com outro que me questionou sobre isso, e eu perguntei para ele, ele falou disso, eu estava pregando o Evangelho, ele me disse, mas eu sou espírita, eu creio diferente. Aí eu falei, então como você crê? Ele me disse exatamente isso. Aí eu perguntei para ele, você reparou algo interessante no que você me disse? Você não precisa de Jesus para ser salvo. Você simplesmente vai reencarnando. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, diz que só há salvação em Jesus Cristo. E a palavra de Deus que diz que o homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Eles então anulam o Evangelho. Mas de acordo com o Espírita e pela lógica, nós crentes seremos salvos. Por quê? Todos serão salvos. Mas segundo nós, eles estão perdidos, condenados, porque a salvação deles não está em Cristo Jesus. Do mesmo modo, os que creem em boas obras, que tem que fazer coisas boas para ir para o céu. E se você não fizer, você fica no purgatório, paga ali os seus pecados e depois você vai para o céu. E então, exatamente pela lógica, todos, segundo essa doutrina, irão para o céu. Porque você vai pagar um tempo no inferno. Você tem que ser muito ruim mesmo para ir direto para o inferno. Mas fora isso, você vai pagar alguns anos no purgatório e depois você irá para o céu. E aí dizem que se eles estiverem certos e nós errados, nós estamos salvos também. Porque a gente, como evangélico, faz boas obras, anda mais ou menos, e se não fizer também, a gente paga no purgatório e depois está tudo certo. Mas para nós, não. Quem crê assim está condenado, porque a salvação ainda não está firmada em Cristo Jesus. Não há uma certeza, há um lugar onde eu posso pagar pelos meus pecados, e então o sacrifício de Jesus é anulado, porque se tem um lugar que eu posso pagar, eu mesmo dou conta dos meus acertos e erros. Se eu não errar muito, eu pago depois no purgatório e eu sou salvo pelos meus méritos, porque eu paguei. Então Jesus Cristo é indiferente nesse caso. Percebe como Jesus não está nessa matemática? Mas para nós não. Se Jesus não tiver na matemática da salvação, você não está salvo. Então se Jesus não tiver na matemática dessa pessoa, essa pessoa se perde. Então, pela lógica,
Se eles estiverem certos, todos vão para o céu, os espíritas. Se a doutrina do purgatório, os católicos estiverem certos, todos vão para o céu. Mas se nós estivermos certos, somente os que creem em Jesus serão salvos. Então o melhor é ser evangélico, pela lógica. Porque se eu sou evangélico e o espírita estiver certo, eu estou salvo. Se eu for evangélico e o católico estiver certo, eu estou salvo. Agora, se o evangélico estiver certo, só eu estou salvo, eles estão perdidos. Então, pela lógica, para ser salvo mesmo, o que garante é ser evangélico. Mas o evangelho não está baseado em sabedoria humana. Não é pela lógica que eu decido ser evangélico. Não é pelo fato de eu ser evangélico, mesmo que estiver errado e o outro estiver certo, eu estou garantido, não. Porque eu creio na palavra de Deus e creio que só Jesus salva. E creio que nós temos a verdade, não nós. Mas a palavra é a verdade, a palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Então a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Ele é a nossa certeza de salvação. Não é por mérito, não é por boas obras, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. E é ao depositar a minha fé no que Cristo fez. E quem não fez isso está perdido. Não tem um lugar para pagar parte dos pecados e depois ser salvo. Aquele que está em Cristo, vai dizer Romanos 8:1, não será condenado. Quem não está, já está condenado. A Bíblia vai dizer que tem um livro que foi escrito antes da fundação do mundo. E se o seu nome não está nele, você está condenado. Não é a minha religião, é a palavra de Deus. Não é a nossa religião. Não é nós evangélicos. É a palavra de Deus. Até porque hoje muitos evangélicos também têm vivido por uma graça barata. Uma graça de um evangelho onde não há mudança. Então o evangelho de Deus é esse poder que nos transforma e é onde nós temos a certeza da nossa salvação. Então o evangelho, como está em 1 Coríntios 1,17, ele não contém palavras de sabedoria humana. Então eu não convenço alguém com essa lógica, como eu disse, olha, vem ser crente. Porque mesmo que a gente esteja errado e a outra religião esteja certa, você está salvo. Não é pela lógica, não é com argumentos para vir para a igreja e parar de sofrer, não. O Evangelho é um mistério em que as ovelhas de Jesus ouvem e acreditam. O Evangelho é um poder que Deus faz um milagre. Para aqueles que são de Deus e quando é da vontade de Deus, os ouvidos se abrem, então a gente ganha ouvidos para ouvir, a gente ganha olhos para ver. Porque se nós nos tornamos filhos de Deus, eu me lembro bem da minha conversão, não sei se você lembra da sua, se você ainda é convertido, mas há um entendimento, há uma mudança, há uma certeza de que eu estava perdido e agora não estou mais. Então o Evangelho faz essa mudança radical em nossas vidas, em nossas mentes, nos dá um entendimento de quem Deus é e de quem nós somos. Então não é com sabedoria humana, é pelo poder do Evangelho. Não é um venha para a igreja e largue a bebida que você será salvo. Porque vir para a igreja também não salva. É o Evangelho, é Jesus Cristo. O bom de você vir a uma igreja e se essa igreja pregar o Evangelho, por causa do Evangelho e não por causa da igreja, você pode ser salvo. Talvez você pode entrar numa igreja estranha, esquisita, que prega coisas esquisitas. Mas pode ser que naquele dia o pastor pregue o Evangelho. E mesmo sendo uma igreja estranha, com coisas estranhas, e se você por acaso entrou ali e naquele dia você ouviu o Evangelho e pelo poder de Deus você se converte, é lógico que nos outros cultos você vai começar a pensar, opa, tem algo estranho aqui, o Evangelho de Jesus diz isso, essa igreja pratica isso, e aí você acaba saindo dela se você vê que a prática ali não condiz com o que Jesus ensina. Porque o que Jesus ensina? Perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho e não ganhar o mundo. Nós não buscamos Jesus para ganhar carro, para ganhar casa, para ganhar um bom relacionamento. Se Ele nos der isso, bom demais. Mas se não nos der, o que a gente quer resolver é o problema da morte. O que a gente quer resolver é o problema que nós temos para enfrentar o juízo de Deus. Esse é o grande problema do homem. O dia do juízo, o dia do meu julgamento. E o Evangelho traz uma solução para isto. Por isso o Evangelho é uma boa notícia, porque ela traz um problema, uma solução para o grande problema que o ser humano tem, o dia de prestar contas com Deus. Através do Evangelho são gerados filhos.
1 Coríntios 4,15, Paulo vai dizer que aquelas pessoas ali são filhas dele, porque ele gerou pelo poder do Evangelho. Um pai na fé. Antigamente era uma expressão usada, né? Meu pai na fé. Por exemplo, eu tenho meu avô como meu pai na fé, porque foi meu avô que me trouxe para a igreja. Não converti com a pregação do meu avô, mas quando ele me trouxe para a igreja, eu ouvi uma pregação, me converti, e caminhando com o meu avô, eu o adotei como meu pai na fé, porque foi através dele, de gestos simples, tornou-se meu pai na fé. Quantos filhos na fé você tem? Quantos filhos na fé pelo poder do Evangelho você tem? E se não tem nenhum, isso não te incomoda? Não te preocupa? Como vai dizer em Filipenses, aqueles que só preocupam com coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. O ventre deles é o Deus deles. São pessoas que, em vez de estar preocupadas em gerar filhos, em proclamar o Evangelho, estão preocupados com coisas terrenas. Deus, obrigado por esse carro. Deus, obrigado por essa bênção. Deus, obrigado por esse filho na fé, por essa pessoa que o Senhor me deu o privilégio de pregar e ser convertido. Deus, obrigado porque hoje eu produzi frutos no Espírito. Deus, obrigado porque hoje eu pude dar a outra face e aquela pessoa pôde te glorificar e pôde olhar para mim com olhos diferentes e ver que há um Deus que faz com que as pessoas sejam diferentes. Obrigado, Deus, porque hoje eu pude testemunhar, porque hoje eu pude perder a vida por causa do Evangelho. Obrigado porque hoje o Senhor me capacitou a gastar tempo em oração. Obrigado porque hoje o Senhor me deu o entendimento da palavra. Obrigado porque hoje eu pude perdoar. Então, glória a Deus por causa das coisas da palavra de Deus que eu tenho vivenciado. Não pelas bênçãos materiais, não pelas soluções de problemas, até pela uma cura física que é bênção, sim, mas o que importa é que sejamos praticantes da palavra de Deus. Então, se tem algo que eu quero agradecer, Deus, obrigado porque hoje o Senhor me capacitou a obedecer, a praticar, a viver o Evangelho. Então devemos orar como igreja para gerarmos filhos através do Evangelho. Por meio do Evangelho somos salvos. Se, é interessante, né? Até no Evangelho tem um se. Se nos apegarmos firmemente nas palavras contidas no Evangelho. Isso está em 1 Coríntios 15, 2. É por meio do Evangelho que somos salvos, mas tem um se. Se você se apegar, agarrar, abraçar e não soltar mais o que está escrito aqui. E é firmemente, em quais palavras? As contidas no Evangelho. Você se agarra a ele, se apega a ele. Se você está apegado ao Evangelho e não foi apenas um ouvinte, você está salvo. Então, além de ouvir e de ser salvo por meio do Evangelho, se você só está salvo se você se apegou ao Evangelho e está firme nas palavras contidas nele. O Evangelho revela a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando pregamos o Evangelho, estamos levando luz. Vós sois a luz, porque estamos levando o Evangelho, e o Evangelho revela a luz da glória de Cristo, revela a imagem de Deus. Sabemos que para os que estão cegos, vão continuar cegos. Você pegar um cego e jogar luz em cima dele, não vai acontecer nada, ele vai continuar não vendo. Mas nós conhecemos o Deus de milagres. E então, quando estamos pregando o Evangelho, no poder do Evangelho, e aí é onde é gerado o Filho, quando Deus faz um milagre. Sabe aquele dia que Ele abre os nossos olhos, e aí a gente vê a luz, e aí o Evangelho entra, mostra quem Deus é. Então no Evangelho é revelado a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está em 2 Coríntios 4:4. O Evangelho revela esta luz. O Evangelho é para ser crido. E quando alguém crê,
é selado com o Espírito Santo. Quando você crê no Evangelho, você recebe um selo de garantia. Sabe aquelas vacas, eu nunca vi, mas dizem que pega um marcador, né? E naquela fazenda vão marcando o gado. Então esse gado aqui pertence à fazenda tal, tem lá a marca daquela fazenda. Nós somos ovelhas marcadas com o selo, e é o selo do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos passa a habitar em nós quando cremos no Evangelho, e Ele então testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e então dizemos: Abba, Pai. As pessoas achavam um absurdo chamar Jesus de Pai, mas nós hoje chamamos Jesus de Pai, porque isso foi nos confirmado. Um tempo atrás meditei nisso, de como nas minhas orações às vezes não tinha esse Pai. Assim como Jesus orava Pai Nosso, e quantas vezes não vamos até Deus como esse Pai, me disciplina, Pai, quero andar na Tua vontade, Pai, tem misericórdia de mim, Pai, eu me distanciei, me traz de volta, Pai, eu tirei o anel, tirei as sandálias, tirei a túnica, me perdoa, me traz de volta, volta com o anel no meu dedo. Porque quando temos um Pai, jamais somos abandonados. Ele está sempre de braços abertos. Se você de fato conheceu o Pai e pode chamar Jesus Cristo de Pai, e se você foi selado com o Espírito Santo, Efésios 1,13 vai dizer que este é o selo que o Evangelho traz. Mediante o Evangelho, mediante Ele, por causa dele, somos co-herdeiros. Imagina, você se tornar herdeiro. Lembra quando eu brincava com o Dimas que eu queria me tornar co-herdeiro com o Aldenir, com o Jonathan e o Aldenir? Aldenir, Jonathan e Josemir. Eu queria ser co-herdeiros com eles. Tem 3 casas lá só que o Dimas construiu. Eu estava na expectativa que ele fizesse a 4ª. Eu queria ser co-herdeiro com eles, né? Ser co-herdeiro com alguém que tem é bom demais, né? Então o Evangelho não me fez ser co-herdeiro com Aldenir, Jonathan e Josemir. O Evangelho me fez ser co-herdeiro com Cristo Jesus. A herança de Cristo Jesus vai ser dividida comigo. Imagina a briga de família por causa de herança. Então Jesus não quis ter a herança de Deus toda para Ele. Nós tornamos co-herdeiros com Cristo. Então, mediante o Evangelho, eu sou herdeiro com Cristo. A mesma herança, tudo que Jesus vai herdar, vai ser compartilhado comigo, com você, com todos aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Então, mediante o Evangelho, a nossa herança não é de um pai rico que vai dar carro, casa para o filho e você não precisa trabalhar nunca mais na vida, não. São heranças celestiais, são bênçãos celestiais, são tesouros numa vida eterna, e a gente é co-herdeiro com Cristo. Mas não apenas co-herdeiros, mas também coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. As promessas que tem aqui agora são para você e para mim, para todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. A gente podia conhecer mais as promessas, a nossa herança, e meditar mais nessa herança. Às vezes, como temos um parente, pais, que tem alguma posse, a gente fica pensando, será que vai deixar alguma herança para mim? Será que a casa vai dar briga entre mim e meus irmãos? Será que vai ser uma parte para mim? E aí a gente busca saber, né? Se está correndo tudo direitinho, se eu vou receber minha parte direito quando os meus pais falecerem, se vai ser dividido igualzinho para cada um, se meu irmão não vai passar a perna. Então eu quero tomar ciência do que de fato eu vou herdar. E hoje nós, como os co-herdeiros de Cristo, co-participantes das promessas, temos que tomar conhecimento do que vamos herdar. Por isso que é pensar nas coisas dos altos. Você sabe o que você vai herdar?
Você sabe que promessas tem para você em Cristo Jesus? Estão todas aqui. Tem curiosidade não? De saber qual é a sua herança? Está aqui na palavra de Deus. Então, mediante o Evangelho, somos co-herdeiros e co-participantes. Está em Efésios 3:6. O Evangelho é uma mensagem de paz. O Evangelho é uma mensagem de paz que devemos calçar. O Evangelho é um sapato. O Evangelho é uma sandália. O que significa? Que temos que andar o tempo todo com o Evangelho. Ou você vai andar descalço, ou você vai andar calçado. Se você vai andar calçado, é com o Evangelho. É um sinal que a gente tem que andar o tempo todo com o Evangelho da paz. E por que o Evangelho da paz? Porque nós sabemos, estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. O Evangelho diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então o Evangelho da paz, porque Deus está irado com toda a humanidade. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos são filhos da ira e estão debaixo da ira de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então há uma ira sobre todos. Por isso o Evangelho é um Evangelho de paz, porque ele está promovendo uma paz entre mim e Deus, entre o seu próximo e Deus. Então, quando pregamos o Evangelho da paz, estamos dizendo: olha, Deus está promovendo a paz entre você e Ele. Foi o que meditamos semana passada, sobre o exército em conflito, entre um Deus irado que tem todo o direito de nos jogar no lago de fogo do inferno por toda a eternidade, mas Ele veio com o Evangelho, com uma promessa de paz. Olha, vamos ter paz entre nós. Arrependa-se das suas dívidas que eu perdoo. Arrependa-se dos seus pecados. Em Cristo Jesus eu perdoo. Em Cristo Jesus você está inocente. Crê que em Cristo Jesus você está perdoado? Isso é fé. É crer que em Cristo Jesus você está perdoado. Você quer perdão das suas dívidas? Você quer parar de pecar, de contrair dívidas? Se arrependa e você tem um perdão. Peça perdão e será perdoado, mas com arrependimento verdadeiro, e que nós possamos encontrar lugar de arrependimento, porque a Bíblia diz que Esaú, mesmo com choro, buscou arrependimento e não achou lugar de arrependimento. Que triste essa situação, uma pessoa chegar num ponto de não encontrar lugar de arrependimento. Então o Evangelho é essa mensagem de paz que devemos calçar e promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Então às vezes você diz: eu sou o filho de Deus. Então, consequentemente, você é um pregador do Evangelho, você é um pacificador, porque os pacificadores são filhos de Deus. Se tem alguém que é filho de Deus sem ser um pacificador, Jesus mentiu? Felizes, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Evangelho é uma mensagem de esperança. O Evangelho aponta para um futuro. O Evangelho aponta para uma esperança. Então, quando cremos no Evangelho, a gente então vive pela esperança, pelo noivo que virá. O Evangelho é uma sã doutrina. A mensagem de esperança está em Colossenses 1:23, e que ele é uma sã doutrina em 1 Timóteo 1:11. Uma sã doutrina. Nós temos doutrina. Tem gente que tem: eu quero Jesus, doutrina não. Não, o Evangelho tem doutrina. O Evangelho mostra a gravidade do pecado. Ele mostra como se livrar do pecado. O Evangelho mostra como andar em santidade. E tudo isso são sãs doutrinas. O sã aqui pode ser de saudável, de santo, de separado, mas são sãs doutrinas. É uma sã doutrina pelo qual nós andamos. O Evangelho tornou a morte inoperante, trouxe luz à vida e imortalidade. Por causa do Evangelho, a morte foi vencida. Seu problema é resolvido, irmão. Se o seu maior problema é morrer, está resolvido. Não sei se você já meditou nisso. Essa semana eu fiz o exercício: Deus, se o Senhor me desse
ou se o Senhor permitisse, ou se o Senhor me largasse, e então eu adquirisse tudo que o mundo pode me dar, se eu pudesse experimentar todas as iniquidades que dão prazeres para a minha carne, se eu pudesse ter bens, poderes, fama, soberba, ser uma pessoa que possui tudo nesta vida, nada disso vale a pena, pois tudo isso é perecível, tudo isso é coisas que a gente se envergonha, e tudo isso tem um fim porque tem a morte. Mas Jesus Cristo venceu a morte. O Evangelho tornou a morte inoperante, trouxe luz à vida e imortalidade. Irmãos, imortalidade. Tem uma canção do Apocalipse 16 que vai dizer que eu sou eterno, até com as baratas eu irei sobrar. A ideia é que as baratas são imortais, exceto para o chinelo. Então essa canção vai dizer: eu sou eterno, e com as baratas eu irei sobrar. Barata parece que é um bicho que não morre, né? Você mata, pisa, mas morre. Uma boa chinelada, a barata morre. Então o Evangelho nos fez ser imortais, imortais para a vida e não experimentar a segunda morte. Porque se você nasceu, você a partir de agora é alguém que não morre mais. No sentido de que não tem um momento em que fim, acabou, estou apagado, consumido e já era. Não. Se você nasceu e respira e teve alguns segundos de vida, minutos de vida, aquele embrião abortado, ele já tem um destino. Você se tornou um ser vivente, alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Você já tem um destino eterno, que pode ser vida eterna ou morte eterna. Não há uma aniquilação, não há um morrer e acabou. Não, Jesus deixou bem claro que há uma situação que é eterna após a morte, ou vida ou lago de fogo, ou separação. O Evangelho então traz essa imortalidade para termos vida. O Evangelho tem informações que até os anjos gostariam de se observar. Está em 1 Pedro 1,12. Os anjos anelam e nós temos acesso e fazemos pouco caso, mas diz a palavra de Deus que os anjos perscrutam, observam, anelam. Os anjos e nós, seres humanos, temos acesso. O Evangelho deve ser obedecido. E eu vou ler esse último versículo, que está em 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, o primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então o Evangelho é para ser obedecido. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O Evangelho é para ser obedecido. Se você tem fé, você obedece. Qual será o fim daqueles que não obedecem? A segunda morte. 1 Coríntios capítulo 15. O texto que lemos no começo do culto. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras,
e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O Evangelho: Deus fez-se carne, habitou entre nós, morreu por nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte e concedendo vida àqueles que nele crê. O Evangelho: você crê, você persevera, você perde a vida por causa dele, você é um cooperador dele, você anda em obediência a ele. Esta é a boa notícia que temos para compartilhar, a notícia de paz, de reconciliação com Deus. Se hoje ouvires a tua voz, não endureça o teu coração, mas se com a sua boca você confessar Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você crer que Ele ressuscitou, você está salvo. É pela fé. Somos a única religião que a salvação é pela graça, depositando a fé em Jesus Cristo. Se é assim que você crê, a Bíblia diz que assim você está salvo. Não há nenhum outro meio a não ser crer que Jesus Cristo é Deus, perdoa pecados e pode te perdoar. E aí então você vai até Ele e pede perdão com arrependimento verdadeiro. E então entrega esse restinho de vida que você tem para ser co-herdeiro e co-participante das promessas. Uma vida tão maravilhosa que não tem a ver com ruas de ouro, tem a ver em estar lado a lado com Jesus Cristo. Tem a ver com contemplar Deus face a face. Moisés viu pelas costas, a sombra, assim, olhou por trás. Sem santificação ninguém verá a Deus. Em Cristo Jesus, Deus é revelado a nós. Não tem nada melhor que Jesus. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por esta boa notícia. Obrigado pelo poder do Evangelho. Obrigado, ó Pai, porque depositamos totalmente a nossa fé em Ti. E até este ato de depositar, Deus, não nos vangloriamos, porque foi um ato de misericórdia do Senhor, abrindo os nossos olhos para ver, para crer e para depositar a nossa fé em Ti. Da mesma maneira como o Senhor nos chamou, Pai, santifica-nos, nos leva à obediência, nos disciplina, nos dê temor, tremor, mas que não paremos aí, pois assim são os demônios, mas que a gente, ó Pai, seja praticante, que nos tornemos, ó Pai, pacificadores, que calcemos este Evangelho da paz, que sejamos, ó Pai, pessoas pelo qual o mundo não é digno, que sejamos pessoas, ó Pai, temerosas ao Senhor, com zelo pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Colocamos a nossa mão no arado e não queremos olhar para trás. Colocamos a nossa mão no arado, olhamos para Cristo e queremos sempre trazer à memória a lembrança da mulher de Ló, para sermos vigilantes, para sermos desarraigados deste mundo. Salva-nos, ó Pai, desta geração corrompida, que possamos ter os olhos fixos em Ti, que o nosso prazer seja Jesus Cristo e nada que o mundo, a carne e o diabo oferece queremos desejar, experimentar, sermos seduzidos, ó Pai. Ajuda-nos nesse bom combate a vivermos pela fé, a depender do Senhor e saber que amanhã, pela Tua graça, te pedimos, Pai, leva-nos às trevas para sermos luz lá, para compartilharmos Jesus, para compartilharmos essa palavra de salvação com ousadia e intrepidez. Enche-nos o Teu Espírito Santo
Sê propício a nós, pecadores, em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, saiamos daqui, temendo e tremendo e obedientes ao Evangelho.